Salve galera da bike, mais uma vez aqui, João Paulo, Bike Fitter, Estúdio Eco Bike Fit, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Qual é o selim ideal? Bom, venho para dar várias informações e talvez até não só para esclarecer, mas também para complicar um pouquinho mais, dizendo que a escolha não é tão simples assim. Às vezes o ciclista nos questiona, tem uma distância entre isquios tal, qual o selim ideal para mim? Depende da bike, depende de se é mountain bike, depende se é speed e que regulagem essa bike está. A gente tira a medida, tá? Vou mostrar com essa ferramenta aqui. Antes a gente fazia também com esferas de rolamento, uma espuma de densidade específica que causa uma memória. Hoje eu estou usando esse aqui porque a gente trabalha com a linha da Selle Royal, né? Então é um medidor com gel muito bom que vem funcionando. Eu vou fazer uma rápida demonstração. A gente senta nele e ele apresenta esta memória aqui, que a gente consegue identificar a distância entre os isquios. Porém, né, não é uma regra absoluta. Por isso que eu disse que eu vim para complicar um pouquinho. Mas na verdade esse complicar um pouco é para que tu busque conhecimento, não invista tanto num selim e depois ele não dá certo. Outra coisa também que acontece muitas vezes, o ciclista se queixa, o meu selim me machuca, né? Ou então ele me dá assaduras, ou ele não é macio o suficiente e muitas vezes ou ele causa pressão nas partes íntimas, causando dormência, formigamento entre as pernas, tanto no homem quanto na mulher. Então, às vezes o ciclista chega ao nosso estúdio e como a gente tem a questão de sempre fazer o melhor com o equipamento que o ciclista já tem, às vezes o problema do selim é ajuste e não o selim ideal. O ciclista tem o selim ideal, ele passa por mais 2, 3 selins que ele mesmo regulou, ou que às vezes um amigo regulou, ou que foi colocado de qualquer forma, quando na verdade aquele primeiro selim era o ideal. E depois de um tempo ele percebeu isso porque foi no Bike Fit e foi ajustado o selim. Se tu tiver o selim ideal, de acordo com a largura dos isquios, e ele não funcionar, é porque é falta de bike fit, falta de regulagem. Vou falar um pouquinho sobre tipos de selim. Temos um selim aqui, Session, por exemplo, essa marca, né? A gente avalia o que no selim? Se ele tem um vazado ou não, que ângulo ele vai ficar para baixo, né? Às vezes ele fica plano, às vezes ele fica um pouco mais, isso depende da rotação que o ciclista vai usar. Por que eu digo que depende do bike fit, não só dos isquios? Por exemplo, se o ciclista está entre 2 tamanhos de bicicleta, se ele está usando uma bicicleta um pouco menor ou com uma frente mais baixa, né, que seria uma regulagem mais esportiva, ele vai ficar mais curvado para frente. Ou seja, o quadril vai fazer uma rotação aqui e ele não vai usar tanto esta área, ele vai usar um pouco mais distribuída a pressão. Então assim, se o ciclista estiver bem sentado com a coluna mais ereta, ele vai usar a parte mais de trás do selim. No momento que a frente da bike vai baixando, ele vai fazendo a rotação de quadril e esse quadril vai fazendo isso aqui e vai usando outras áreas do selim. Então às vezes se usa um selim mais largo, por se andar numa posição de mais passeio e precisar mais do apoio dos isquios. Quando essa rotação de quadril é feita para frente, pode-se usar selins de largura menor, porque não vai acontecer aquele caso do isquio passar do ponto, né, e o selim ser estreito demais. Por isso que às vezes, eu vou dar um exemplo, às vezes o ciclista tem um selim 150 e ele funciona numa bicicleta, mas não funciona em outra. Por quê? Às vezes numa bicicleta a frente é muito alta e ele precisa mais largura. Se ele tem uma rotação de quadril, ele usa menos largura de selim e distribui mais a pressão em outras áreas. Esse vazado aqui significa que ele tem um alívio de pressão. Tem selins também mais robustos, né? Que também tem um alívio de pressão, apesar de ele não ser vazado aberto. Esse aqui é um selim de gel, muito bom, né? Ele tem densidades diferentes, ou seja, onde os isquios forem apoiados e aonde outras partes, no momento que tu vai fazendo a rotação de quadril, ele tem mais maciez e essa depressão aqui onde precisa para não dar pressão nas partes íntimas. Esse aqui tem um sistema no trilho que também absorve um pouco de impacto. Então, o que tu vai avaliar no selim?
Primeiro, a largura, né? Vai fazer um bike fit, vai fazer uma medição de isquios e vai ver largura dos isquios tibiais. O bike fitter vai pegar esse dado e vai dizer assim, ó, de acordo com a tua largura de isquios tibiais, para esta bicicleta a regulagem fica assim, pode usar um pouquinho mais estreito. Para essa bicicleta, outra bicicleta e outro objetivo, pode usar um pouquinho mais largo. Por isso que às vezes o mesmo ciclista usa na Speed um selim mais estreito, porque a tendência na Speed é o quadril rotacionar mais para frente e ele usa outras áreas do selim, e não tanto a parte mais larga. Então ele pode usar um selim um pouco mais estreito. Ele pega aquele mesmo selim daquela mesma medida, coloca numa mountain bike que ele tem, muitas vezes não funciona, porque ele usa mais a parte de trás, a coluna é mais ereta, né? Olhando ele, o ciclista de lado, ele fica menos projetado para frente e precisa de mais apoio na mountain bike. Esse é só um exemplo. Por isso que eu disse que eu vim um pouco para confundir, né? Que eu não vou dar a fórmula mágica. Meça seus isquios desta forma e terás todos os selins de todas as medidas vão dar certo, né? Então assim, tem algumas medidas comerciais. Esse aqui é um exemplo, um selim da Session. Tem de 143, tem de 154, tem de 165. Então assim, o que avaliar? Algumas dicas de como comprar um selim. Uma textura mais firme é melhor do que um selim muito fofão, né? Porque nem sempre o excesso de maciez é conforto, porque os isquios podem, né? Tu pode deformar com o teu peso e essa espuma acabar indo para outras partes, preenchendo. Eu costumo usar um termo quando o selim é muito fofão, muito macio, a pessoa senta nele, ele pode dar um efeito fralda, que é abraçar e daí causar assaduras e desconfortos. Então, e às vezes um selim muito denso também pode causar desconforto. Eu sempre analiso que bicicleta é, que rotação de quadril vai ser, que distância de isquios vai ser para usar o selim ideal. Aí sim a gente entra com a regulagem e aproveita o melhor dele. Se com tudo isso a gente tiver a escolha ideal e regular ele de forma errada, colocar um recuo diferente ou levantar o bico de certa forma pode causar pressão ou deixar muito para baixo, o ciclista começa a escorregar aqui também, é um outro desconforto, né? Então avaliar isso. E outra coisa, tu pode consultar com o teu bike fitter qual que é o melhor selim, a melhor densidade para cada objetivo. Muitas vezes hoje a gente está vendo as bikes de mountain bike estão inspiradas no XC, no XCO, na trilha, no circuito fechado, né? Então assim, eles vêm com um selim mais slim, mais minimalista, né? Então tem que ver também o teu objetivo com a bike. Não adianta tu ter o melhor selim para XCO, que é uma prova em torno de 1h15, 1h30, sendo que tu vai ficar 5 ou 6 horas fazendo pedal na tua bicicleta. Então assim, tem a ver com o objetivo também. A largura entre os isquios é só o início de como escolher um melhor selim e fazer a escolha certa, porque o valor é alto, a gente não pode também ficar gastando, testando vários selins, correr o risco de escolher o selim certo e ele ainda também estar desregulado, né? E também o objetivo, às vezes a pessoa se apega na questão visual da bike. Esse é um selim série Itália maravilhoso, com a densidade ele é bem firme, ou seja, não é fofão, ao mesmo tempo ele tem flexibilidade, ele não sela muito, ele não passa do ponto a flexibilidade dele, né? Ele tem conforto, ele tem performance, mas muitas vezes o ciclista quer ficar muito tempo em cima da bike, então ele trabalha dentro da mesma largura com selim, com gel, né? Esse aqui já é mais macio, tem um alívio aqui. Ah, ele é maior, não adianta tu ter um selim maravilhoso para andar 1h15, sendo que tu utiliza a bike a gente chama de estradão, fora da trilha por 5, 6 horas. Então tu precisa de um selim que suporte, né, o teu quadril e o teu posicionamento para que tu tenha conforto. Então tem selins também que não são vazados, que tem um gel, são selins mais simples, né, que daí são selins que tem mais peso, mas também é sempre importante cuidar a marca, né? Se é um Série Royal, se é um Série Itália, se é Session, Specialized, Fabric também é muito bom, eu não tenho aqui, mas são marcas boas, né? Então assim, qual o selim ideal? Consulte um profissional que vai te dar todos os dados e vai dizer, de acordo com a largura dos isquios é tal selim, a densidade é tal, a
utilização é para tantas horas e a regulagem exata é essa, sabe? Então assim, equipamento ideal e ajuste ideal, sucesso é garantido. Aí só resta se posicionar bem na bike. Valeu? Esse aqui é algumas dicas sobre selim. Eu vinha para dar mais informação, não para te dar a receita mágica de vou assistir esse vídeo, de agora em diante eu sou livre para escolher meu selim. São várias variáveis. O conselho é sempre com um bom profissional. Se tem tanta tecnologia e tanto profissional bom desenvolvendo selim, desenvolvendo bike e equipamento, acha um profissional bom para ajustar a tua bike também. No Rio Grande do Sul, Eco Bike Fit, estão na área, é só chamar. Obrigado pela atenção, por ter assistido até agora. Posso ainda falar mais coisas sobre selim de forma mais específica em outros vídeos. Galera que gostou, a gente pede aí, por favor, para dar força à informação de qualidade, curte o nosso canal, marca nas notificações, aperta no sininho, faz o que tiver que fazer aí pra gente levar cada vez mais longe o conhecimento para as pessoas. Valeu, galera, abração, tudo de bom!